Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa rosa e o tema da nossa videoaula de hoje é Cidadania no Império. Mas afinal, como surgiu a cidadania na sociedade brasileira? Será que as concepções de cidadania no Império eram parecidas com as ideias que nós temos de cidadania nos dias atuais? Para entendermos melhor sobre a cidadania no Império, convidamos a professora da Universidade Federal Fluminense, Gleides Ribeiro. Meu nome é Gleides Ribeiro, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e é um prazer estar aqui a convite da professora Bárbara Lisboa para falar sobre a cidadania no Império. No Império Brasileiro, a cidadania foi garantida pela Constituição outorgada pelo Dom Pedro I em 1824. Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823, reuniu um grupo de políticos da sua confiança e encomendou uma nova Constituição. Sem dúvida, essa foi uma maneira nada democrática de agir. Mas os regimes políticos chamados constitucionais, que hoje em dia a gente sabe que o regime constitucional é aquele que a Constituição é a carta mais importante, é a lei mais importante do país, eram novidades naquele início do século XIX. Alguns pensadores e políticos achavam que essa forma de atuação, a do Dom Pedro, a de dissolver a Constituinte e fazer uma nova Constituição a partir de um grupo, era legítima, pois para eles o imperador tinha um papel importante, que depois nós vamos chamar de poder executivo, e se inspirava também em uma proposta nova que surgia naquele momento, de que houvesse nos governos um poder moderador, que nesse caso seria o próprio Dom Pedro, que julgaria e mediaria os conflitos do país, como depois a Constituição acabou consagrando, inspirada num filósofo francês chamado Benjamin Constant, que é quem elaborou essa ideia do poder moderador. É importante a gente dizer também que essa Constituição foi a Constituição brasileira até a proclamação da República em 1889, que foi feita por um golpe militar. Mas quem eram, então, os chamados brasileiros, os cidadãos brasileiros, para a Constituição de 1824? Nessa Constituição, eram considerados brasileiros todos aqueles que nasciam livres e os escravizados que haviam sido libertos, bem como os estrangeiros que tivessem sido naturalizados, incluindo aqui os nascidos portugueses que já morassem no Brasil e que tivessem aderido à independência do país. Os cidadãos brasileiros tinham direito à liberdade ou à vida, como se falava na época, à propriedade e à igualdade. O direito à igualdade e à liberdade não era para todos. Os escravizados foram excluídos desses direitos, mostrando como o direito à liberdade não os considerava. Eram propriedades diante da lei, sujeitos a todo tipo de trabalho e castigados com violência se não obedecessem a seus senhores. As mulheres também não votavam. Na prática, não tinham a liberdade, porque eram submetidas aos seus pais e maridos. Também não eram consideradas com os mesmos direitos do homem, vivendo uma vida de submissão. Falando do direito de votar, o voto era apenas masculino, embora nem todos os homens pudessem votar. Por exemplo, não podiam votar os homens menores de 25 anos, a não ser que fossem casados, mas os analfabetos podiam votar. Por este motivo, falamos que a cidadania se dividia em ativa, os que tinham direitos políticos e civis, e passiva, que era formada pelos excluídos desses direitos pela lei, embora fossem considerados também brasileiros. Os cidadãos ativos podiam votar e ser votados em 2 turnos, nos quais participavam diferentes pessoas de acordo com a sua condição financeira. Era o que a gente chamava de voto censitário. Os proprietários eram os que detinham poder. Como é que isso acontecia? Essa eleição em 2 turnos era muito diferente da eleição em 2 turnos que nós temos no Brasil hoje. No primeiro turno, lá da época do Império, eram as eleições primárias, podiam votar todos os homens livres do sexo masculino que obedecessem o que estava na Constituição. Já no segundo turno, os que haviam sido eleitos no primeiro turno escolhiam os parlamentares.
Quem eram? Eram chamados eleitores de província, que eram homens livres, sem antecedentes criminais e com renda anual superior a 200 mil réis. Já os candidatos a deputados deviam ter renda de 400 mil réis, com a exigência de seguir a religião oficial do Império, que era católica. Os senadores eram cargos vitalícios, quer dizer, eram eleitos para toda a vida. E para ser senador, a pessoa tinha que ter uma renda no valor de, no mínimo, 800 mil reais, mais a idade mínima de 40 anos. Assim, apesar de tudo que estava na lei, era difícil, de fato, dizer quem era brasileiro. Por quê? Porque antes da independência não havia o brasileiro. Todos pertenciam à nação portuguesa. Havia os portugueses do Brasil e havia os portugueses de Portugal. Mais do que isso, não havia uma identidade nacional, como se todos se sentissem e se dissessem brasileiros. Na época da independência, as pessoas eram ligadas ao território onde nasciam. Por exemplo, as pessoas se sentiam baianos, pernambucanos, paulistas e etc. A construção de uma identidade nacional foi feita contra os portugueses de nascimento, ou contra aqueles brasileiros que se diziam ainda portugueses, ou ainda eram tidos como portugueses porque defendiam os interesses de Portugal no Brasil. Nesse momento, defender os interesses de Portugal no Brasil era acompanhar, seguir aquilo que as cortes de Lisboa determinavam, aquilo que a Revolução do Porto tinha trazido para o Brasil naquele momento, que se dizia que as cortes lisboetas queriam recolonizar o Brasil. Esses interesses eram distintos no norte e no sul do país. Então, por esse motivo, a gente pode afirmar que o chamado Partido Português naquela época era formado tanto por brasileiros natos quanto por portugueses natos que não queriam a independência. Eles existiam tanto no sul do país quanto no norte do país. E esse partido brasileiro era composto por brasileiros natos, né, ou portugueses que aqui estavam defendendo os interesses próprios, mas eram interesses enraizados no Brasil, ou então indivíduos que eram portugueses e que haviam aderido à independência quando foi proclamada. O Partido Brasileiro e o Partido Português, portanto, não têm a ver com identidades ligadas à cidadania. São identidades ligadas, são partidos, são facções, são grupos que têm interesses econômicos que os movem. Então, essa independência ela foi comandada, sobretudo, pelos interesses comerciais do Rio de Janeiro, onde estava a sede do governo, era a corte, mas também por interesses que estavam em Minas e São Paulo, onde havia os negociantes de grosso trato, homens que tinham interesses econômicos no comércio atlântico de escravizados africanos. Grande parte desse comércio com a África era conduzido pelos negociantes sediados no sul do país. Sul do país, que a gente chama, é hoje em dia o centro-sul do país, incluindo o sudeste. Havia também aqui no sudeste, né, interesses ligados ao poder exercido na cidade do Rio de Janeiro. Os grandes comerciantes, que chamamos negociantes de grosso trato, sediados no Rio de Janeiro, e políticos, não queriam a independência, porque era muito interessante o Império Luso-Brasileiro continuar de pé e eles continuarem seguindo o seu comércio com a África. Separar de Portugal não era interessante. Eles mudaram de ideia por quê? Porque os seus interesses econômicos começaram a ser atropelados pelos interesses econômicos das cidades portuguesas do Porto e de Lisboa, que queriam, sim, tirar proveitos e caçar muito desses interesses, muito desses monopólios, muito desses negócios em prol de Portugal, e que em crise desde o momento que a corte veio para cá. Então, esses homens do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas resolveram apoiar e financiar essa independência política. Por isso que há uma historiadora que fala em interesses metropolitanos enraizados desde na época da independência. Então, vejam só, os interesses econômicos da região que hoje chamamos Nordeste não eram os mesmos interesses daqueles que comandavam a economia no Sul e no Sudeste atuais. No Nordeste, no Norte, havia grandes comerciantes, sobretudo no Nordeste, que preferiam ficar ligados a Portugal, que preferiam ficar ligados às linhas comerciais portuguesas, que era um outro grupo distinto do grupo do Sul.
Então, a Guerra da Independência foi, na verdade, uma guerra que submeteu o norte do país e foi inevitável. Essa guerra, sim, né, ela se tornava inevitável por interesses econômicos distintos e ela durou até 1823. Foi uma guerra sanguinolenta no norte do país, não foi uma independência pacífica. O Sudeste venceu com base o quê? Sudeste e Sul, na violência, na imposição da centralização do poder na cidade do Rio de Janeiro, o que foi isso também que tornou o território brasileiro unificado, diferente do que aconteceu com as revoltas em torno da independência lá na América Espanhola, onde surgiram vários países. Esses interesses econômicos diferentes do norte do país já vinham desde antes, e mesmo no norte do país, você tem interesses diferentes entre aqueles que tinham a prevalência, né, da economia e a população mais pobre. Para exemplificar isso, essa questão dos interesses diferentes do norte do país, eu posso citar dois movimentos que talvez você já tenha ouvido falar. Um deles é a Revolução de Pernambuco, de 1817, e o outro é a Confederação dos Alfaiates, que foi no final do século XVIII na Bahia. Essa Confederação dos Alfaiates mostrou claramente como os pobres, livres, libertos, escravizados, tinham plena consciência do que os afligia, lutavam pelos seus direitos. Então, a gente quer sublinhar aqui que muitos populares participaram da guerra contra o domínio dos interesses portugueses no norte, tanto populares do norte do país e até mesmo pessoas que foram convocadas no sul. Mesmo no sul do Brasil, portanto, homens livres pobres, emigrados que vinham de outros países, negros, libertos, escravizados, lutaram pela independência. Mas de qual independência que a gente está falando? Certamente não é essa mesma independência que os negociantes do grosso trato queriam no sul do país, nem mesmo a independência que os negociantes do norte queriam. Esses homens pobres lutavam por uma independência que era compreendida por eles como autonomia, como libertação não somente da escravidão, mas também como a possibilidade de ir e vir, de viver com recursos próprios, ou seja, lutavam pela vivência plena da liberdade, que certamente eles ouviam falar pelas ruas das grandes cidades do país e também Brasil afora, nas pequenas e grandes propriedades do campo. Então, entendiam a liberdade enquanto igualdade e até mesmo acesso à propriedade, que era muitas vezes negada pela Constituição. Não foi uma guerra, portanto, pela identidade nacional brasileira, pelo patriotismo, como muitos até hoje acreditam. Foi uma guerra que, de um lado, havia interesses do grande comércio do norte e do nordeste, que queriam a liberdade de continuar comerciando com seus parceiros de Portugal e vinculados às decisões das cortes lisboetas, e, de outro lado, a aspiração do sul do país, né, de tentar manter as suas redes comerciais com a África, longe da dominação de Portugal. E nessa guerra lutaram também os pobres que aspiravam à liberdade, tanto no norte quanto no sul do país. Né? Essa aspiração era uma aspiração também de ter garantia à vida, acesso aos direitos mais elementares do ser humano, entre eles, claro, da libertação da escravidão. Uma das estratégias desses homens era o ingresso na tropa, o que valeria hoje em dia o que a gente chama de exército e marinha. Dom Pedro mesmo convidou portugueses a entrar na tropa, portugueses que queriam se tornar brasileiros, naquele sentido que eu falava ainda há pouco, pelo serviço prestado. Também o próprio Dom Pedro organizou um batalhão formado por homens negros, chamado Batalhão dos Henriques. Muitas rixas passaram a acontecer nessa tropa, entre oficiais brancos, bem-nascidos e pertencentes às famílias importantes, e os soldados e marinheiros saídos das camadas mais pobres da população. Para agravar ainda mais esses conflitos, houve a contratação de mercenários estrangeiros que eram pagos para lutar aqui contra os que não queriam a independência no norte. A tropa, formada por brancos afortunados e estrangeiros, brancos falando de uma linguagem racial usada na época, desagradou pretos e pardos que viam na tropa uma boa possibilidade de fuga para alcançarem a alforria ou a possibilidade de obterem a liberdade pelos serviços prestados ao imperador. Dom Pedro também prometeu a liberdade a todos os escravos que assentassem praça para lutar contra a ameaça portuguesa de recolonização do Brasil. Tanto é assim que, em meados de 1823, fim da guerra na Bahia, mandou libertar aqueles que lutaram em solo baiano. Os jornalistas daquela época se referiam à independência falando que o Brasil era escravo de Portugal. Então, como não imaginar que os escravizados não compreendessem essa participação na tropa como um meio de libertá-los dos sofrimentos e da autêntica escravidão que viviam? Sim, os escravizados tinham como principal objetivo a libertação,
e mais adiante, quem sabe, alcançarem o que chamamos hoje de direitos civis e do direito político de cidadania. Então, o 7 de setembro foi, portanto, uma incerteza. A certeza que a independência tinha dado certo, ela veio com o tempo. A independência foi uma construção. Ela veio com o final da Guerra do Norte, em 1823, nas diversas províncias, pela derrota da Confederação do Equador, ocorrida em 1824, em Pernambuco, e pela força exercida contra os movimentos de luta pela liberdade vindos das ruas das grandes capitais e pelo reconhecimento da independência pelo Tratado de 1825 com Portugal, feito com a mediação de interesses da Inglaterra. A Inglaterra corria contra o tempo para renovar os seus interesses no Brasil, sobretudo em relação ao tráfico de escravos africanos. Ela precisava saber com quem negociaria, se com o Brasil ou se com Portugal. Por isso fez a mediação para o reconhecimento da independência. Perceberam que a cidadania no Império era bem diferente da cidadania entendida nos dias atuais? Agora vamos ao nosso desafio? A partir da independência do Brasil e durante o Império, todos os brasileiros eram considerados cidadãos? Nossa videoaula vai ficando por aqui e não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!